Olá, caros colegas professores do grupo Unitar Educacional, eu sou Marcelo Vera, estou aqui nesse vídeo para fazer uma pequena introdução sobre um tema muito importante, sobre uma jornada muito importante que a gente começa nesse ano de 2020, a chamada Jornada das Metodologias Ativas. Acho que todos nós sabemos que é urgente, nesse momento histórico que a gente está vivendo, que as nossas aulas sejam cada vez mais dinâmicas, menos expositivas e com o uso desse aparato, todas essas ferramentas chamadas metodologias ativas. Ao longo do ano passado, 2019, a gente fez alguns estudos, alguns testes, que eu vou contar em detalhes aqui na sequência, e estamos hoje, nesse momento, fazendo esse pontapé inicial no ano de 2020 para a gente conseguir, ao longo desse ano, implementar uma forma de trabalho não padronizada, mas minimamente com um DNA de aulas no nosso grupo, tá? O chamado Método 3. Eu vou contar em detalhes a história, como é que surgiu isso tudo, e na sequência o professor Max Franco, que é o coordenador da pós de metodologias ativas, ele vai deixar para nós aí uma sequência de 10 vídeos com cada uma das metodologias ativas sendo explicada em detalhes. Essa demanda, inclusive, surgiu de uma reunião presencial que a gente fez em janeiro de 2020, da gente ter um treinamento um pouco mais formal, obviamente online, para que cada um possa consumir esse conteúdo da forma que quiser, quantas vezes quiser, mas que a gente tenha esse suporte, né, metodológico. Além disso, também vou contar na sequência, a gente vai fazer uma academia presencial, mas a ideia é que com esse material aqui em vídeo você consiga se juntar a nós nessa jornada ao longo de 2020, que vai ser a jornada para a gente implementar essa nova metodologia, esse novo método de aulas no grupo Unitar, tá bom? Assista com bastante atenção, qualquer dúvida, contate o coordenador do seu curso, eu particularmente também estou super à disposição, tenho estudado esse tema há bastante tempo, tenho feito também muitos testes nas minhas aulas, e estou totalmente à disposição também para debater, tirar dúvidas e lhe ajudar no que for necessário, tá bom? Um abraço, bom vídeo. Bom, então vamos lá, deixa eu contar um pouco dessa história, como eu disse, né? Para depois passarmos aos vídeos do professor Max Franco. Então, 2020, um ano super importante para nós, onde a gente começa essa nossa nova jornada em metodologias ativas, tá? Um breve histórico. Em 2011, eu coordenei a elaboração de um livro, né, com vários autores, muita gente participou, chamado Inovação e Métodos de Ensino para Ativos Digitais. Eu e principalmente a professora Carolina De Felipe, que trabalhou muito comigo, enfim, a gente foi muito a fundo, até porque ela também fez o mestrado em nativos digitais, em educação, né, educando nativos digitais, e a gente construiu ali um pilar vamos dizer, um pilar de conhecimento sobre quais deveriam ser os instrumentos para que a gente conseguisse a atenção e o engajamento dessas novas gerações. Naquela época, 2011, se falava já das gerações X, Y, nem se falava ainda na Z e tal, mas basicamente usando até um desenvolvedor de game chamado Mark Prensky, que ele dizia que esse negócio de geração era uma bobagem, o que interessava era o ano de 1990, porque ele dividia duas grandes gerações, as chamados nativos digitais e os imigrantes digitais. Quem eram os imigrantes digitais? Quem nasceu antes de 1990 e teve um modelo de educação, um modelo de aprendizado diferente de quem nasceu depois de 1990, os chamados nativos digitais. Sem querer entrar em detalhes, né, do livro inteiro, um livro bem longo, ele tinha quase 30 sequências didáticas, métodos escritos com bastante detalhe, mas o principal legado desse livro foi colocar essas 4 palavras como os pilares de engajamento: exposição, competição, colaboração ou cooperação e participação. Então, o que era a lógica aqui? A gente já dizia em 2011 que para a gente ter a atenção e engajamento dos alunos, nós precisávamos colocá-los no palco, isso é exposição, precisávamos usar sempre que possível
competição, porque isso é uma coisa quase enraizada em todos nós, né? Todos, em geral, em maior ou menor grau, gostam de jogo, de game. Colaboração, que essa geração nova era formada por colaboradores naturais, e participação no sentido de que o produto final da aula tivesse algum dedo do aluno, né? Como se a aula fosse uma parede e o aluno olhasse no final daquela parede e enxergasse um tijolinho que ele colocou. Então esse livro foi super inovador na época, tal. 7 anos depois, em 2018, no primeiro congresso do IBFE, primeiro Congresso Brasileiro de Tendência e Inovação na Educação, a gente publica um livro chamado Inovação em Sala de Aula. Eu, a Carolina De Felipe, Luiz Rasquilha e Eliane Badu organizamos o livro, escrevemos o capítulo, e ali a gente começava já a falar das metodologias ativas que estavam já na ordem do dia, né? PBL, Problem Based Learning, gamificação, storytelling e assim por diante. 2019, em setembro de 2019, também no congresso, no terceiro congresso de Tendência e Inovação na Educação, eu e o Luiz Rasquilha lançamos o livro Educação 4.0, O Mundo, a Escola e o Aluno na década 2030. Ali a gente foi um pouquinho mais ousado, porque além de apresentar as tendências para a educação, nós apresentamos 12 predições, 12 afirmações convictas para esta década que acaba de se iniciar e, em função dessas predições, qual será o papel, como é que será o educador do futuro. Portanto, esse slide só para mostrar que já há quase 10 anos a gente vem falando disso, mas nós não tínhamos até o momento conseguido empacotar, entre aspas, todo esse conteúdo, toda essa base de conhecimento em um método para uso no nosso grupo. Bom, o que acontece? No ano passado, em 2019, nós oferecemos um curso em São Paulo, que é o Conselheiro Trends Innovation, pela Inova Business School, e esse curso recebe, talvez hoje, os profissionais com maior senioridade, presidentes, diretores, enfim, pessoas com, você tem ideia, uma média de idade das turmas em torno de 51 anos, de profissionais que estão já enxergando o fim da carreira executiva e se preparando para uma nova jornada, que é a jornada de se tornar conselheiro. E conselheiro com viés Trends Innovation, que é o DNA da Inova. Bom, eu fui professor e aluno nessa turma, dos 20 módulos, eu sou professor em 2, mas na primeira turma eu também fui aluno. Junto com o Luiz Rasquilha também nós participamos da turma. E teve uma aula que aconteceu na véspera da minha, que ela foi muito expositiva, quase 100% expositiva, e aquilo me gerou um incômodo, e eu falei, poxa, eu senti aquele cheiro no ar de insatisfação dos alunos e tal, e eu entrava na turma na manhã seguinte. E eu resolvi, de uma maneira intuitiva, eu falei, quer saber, eu vou mudar tudo. A minha aula ainda tinha um grande componente expositivo, porque, você tem ideia, meu módulo era competências do conselheiro Trends Innovation. Isso é um tema que eu estudo desde 2006, eu falo sobre esse tema 20 horas se for preciso. Eu tinha apenas 3 horas e meia de relógio, 4 horas de aulas para passar o recado. Então eu resolvi, estou passando o mouse aqui em cima, eu resolvi dividir a aula em 3 partes. Não foi nada premeditado. Eu vou dividir a aula em 3 partes. São 3 horas e meia, tem 10, 15 minutos de intervalo, então eu vou dividir em 3 partes. Na primeira parte eu vou dar a teoria, vou fazer uma aula 100% expositiva. Na segunda parte eu vou colocar os alunos para colocar a mão na massa, né? Vou pensar numa atividade. E na terceira hora eles apresentam a atividade e eu faço um fechamento com tudo. Fiz esse teste na primeira aula da primeira turma do conselheiro. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente já está indo para a 4ª turma, e foi absolutamente sensacional. Eu gabaritei a minha média, inclusive. Eu tenho boas avaliações, mas eu nunca tinha tido uma nota 6,0 cravada com 95% dos alunos respondendo. Eu imediatamente contatei o professor Max Funk, que é o coordenador da pós-metodologias ativas, contei para ele a história, e eu fiz um vídeo para o time do curso e para o time de coordenadores, dizendo, olha, eu fiz uma experiência e tal,
e eu meio que chamei de maneira bem informal todos os colegas a tentarem. Alguns tentaram ainda nessa turma, o professor Fabiano Castello, o professor Anderson Pellegrino, vários professores compraram a ideia e fizeram o mesmo teste. E, igualmente, o nível de satisfação dos alunos subiu demais e, com certeza, o nível de aprendizado também. Eu falei, bom, agora eu acho que a gente tem aqui vamos dizer assim, uma forma, pelo menos um protótipo de como a gente poderia empacotar uma aula que não fosse 100% expositiva. Dividi-la em 3 partes e fazer uma primeira parte expositiva, uma segunda mão na massa e uma terceira de apresentação e fechamento. Eu sou muito contra essas ideias radicais que vão para os extremos, né? Então, a aula expositiva vai acabar. A aula expositiva não vai acabar. Não tem como acabar, até porque algum conhecimento tem que ser transmitido de alguém que o tem para alguém que não tem. Então, assim, acabar 100% com a aula expositiva, isso não existe. Mas ela não pode continuar sendo 100% expositiva, essa é a ideia. Então, chamei a agência para a gente empacotar o projeto. Empacotar o projeto de criação de uma logomarca para o método, discuti muito com o professor Marco como é que poderia se chamar esse método e a gente chamou uma reunião para final de janeiro de 2020 para a gente discutir ou contar essa história e apresentar a forma da gente empacotar. Então, o professor Max falou, Marcelo, não invente moda, o método tem que se chamar método 3, né? Então, método 3, por quê? Porque cada aula seria dividida em tese em 3 partes, com uma parte com fundamentação teórica, uma parte com uma mão na massa, o hands-on, como dizem os americanos, usando uma metodologia ativa ou mais, mas com certeza mão na massa, e uma terceira para discussão e conclusão, para os alunos irem para o palco, apresentarem a produção que eles fizeram nesse segundo terço da aula e depois o professor fazer o fechamento. Então a gente passou a chamar método 3 e foi interessante que o Max, com toda a sua bagagem cultural, ele disse, cara, o número 3 ele é sensacional porque ele é intrinsecamente, historicamente satisfatório. Olha a quantidade de coisas que o número 3, que fazem associação com o número 3, né? Luz, câmera, ação, para qualquer coisa parar de pé precisa de um tripé, a maioria dos países europeus nas suas bandeiras tem 3 cores, o lema francês, liberté, igualité, fraternité, os 3 poderes, sistema trifásico e por aí vai, dos 3 porquinhos, 3 espíritos de Natal. Então, eu não tinha, inclusive, essa dimensão de que o número 3 era tão intrinsecamente satisfatório e, portanto, o número 3, assinando o método, ficou até mais bacana. Nossa agência criou essa logomarca usando as cores da nossa paleta, né? Aqui tem cor da Nova, tem do IBFE, tem da ESD, enfim, e o nome Método 3, sem grandes firulas, uma marca clean para assinar essa ideia. Bom, em janeiro, final de janeiro, a gente se reuniu pessoalmente, né? E, assim, unanimidade, acho que todos os professores que estavam nessa reunião, e tem muita gente que não estava nessa reunião, mas que eu também fui conversando ao longo do tempo, todos têm uma plena consciência de que a gente precisa mudar, de que a gente precisa implementar alguma coisa diferente, e foi unanimidade que a gente deve embarcar nessa jornada com o método 3, obviamente com algumas exceções. Por exemplo, um professor falou, olha, nas minhas aulas eu tenho feito isso intuitivamente, mas ao invés de uma discussão longa, eu faço 3 discussões pequenas. Então, tranquilo, não tem problema. Eu acho que o plano de fundo não podemos mais ter aulas 100% expositivas. Dessa reunião ficou definido que nós iríamos pedir para o professor Max Franco fazer um treinamento online para todo o time, apresentando todas as metodologias ativas e dando dicas de implementação. O time aprovou a logomarca criada com unanimidade e nós elegemos o ano 2020 para a gente implementar o método 3, né? Então, isso significa na prática o quê? Todos os professores serem chamados, serem convocados a essa jornada, para participarem com a gente dessa jornada, assistindo esses vídeos, tanto o meu como os 10 vídeos do professor Max, começarem a testar as metodologias ativas,
A partir de agosto, quando a gente for revisar os planos de ensino para 2020, nós já vamos colocar como metodologia central o método 3 e vamos fazer também em junho uma academia presencial para quem quiser, obviamente, ver isso a olhos nus, né? E a partir de 2021 isso vai passar, o uso do método 3 vai passar, inclusive, a constar no raio-x, no feedback que os alunos dão de cada módulo. O professor Max, como eu disse, né, gravou aí 10 vídeos, eles estão aí na sequência, numerados, são 10 vídeos de aproximadamente 10 minutos cada um, então dá para assistir com bastante tranquilidade. Então tem um vídeo 1, introdução, no vídeo 2 tem uma questão de como fazer essa parte expositiva, que ela não vai ser abolida, né, como eu já falei anteriormente, como dar uma aula expositiva diferenciada, principalmente usando a afetividade, e do 3 até o 10 vem as metodologias ativas. Então tem 2 vídeos para PBL, que é Problem Based Learning, aprendizado por problema, depois sala de aula invertida, gamificação, storytelling, estudos do meio, cultura maker e rotação por estações. Os vídeos estão muito bacanas, o Max fez um belo trabalho aí detalhando como é que a gente pode usar no direito, na educação, nos negócios, em finanças, economia, enfim, em todas as áreas, como é que a gente pode usar cada uma dessas metodologias ativas. Então, é isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa jornada Método 3, que, como eu disse e não me canso de repetir, tem como objetivo principal fazer com que as nossas aulas tenham, todas no limite, tenham pelo menos o uso de uma metodologia ativa, né? Isso é quase que mandatório hoje, não dá mais. Na verdade, nós estamos falando disso desde 2011, no primeiro livro, e estava faltando a gente conseguir empacotar, como eu falei anteriormente, essa visão de aulas mais dinâmicas, mais participativas, mais colaborativas, e chega para nós agora esse mais um, né, dos nossos diferenciais, chamado Método 3, tá bom? Boa sorte na implementação e, como eu disse na introdução desse vídeo, busque ajuda onde você precisar, com seu coordenador. Eu estou super à disposição, eu tenho estudado esse tema, como eu disse, né, muito, então consigo inclusive dar algumas ideias caso você queira me contatar também, tá bom? Um abraço, boa jornada e vamos adiante.